Olá, galera que vai fazer a OAB, vamos ao nosso segundo encontro de Direito do Trabalho, batendo um papo sobre os principais aspectos da reforma trabalhista, para deixar você antenado para qualquer questão que possa lhe ser apresentada em prova. Nós vamos ter 2 encontros comigo e 2 encontros com a professora Ariana sobre processo do trabalho. A professora Ariana aborda os aspectos processuais e eu os aspectos de direito material da nossa reforma, ok? Vamos dar prosseguimento. Na nossa primeira aula, nós analisamos alguns dispositivos legais sobre o tema e vamos continuar analisando alguns artigos que foram modificados pela reforma. O primeiro dispositivo legal que nós analisamos agora é o artigo 457. Artigo 457 muito famoso, pessoal, que é o artigo que configura o salário e a remuneração. Salário, aquela contraprestação recebida pelo empregado pelo serviço prestado. O artigo 457 caput, ele deixa claro a diferença de salário para remuneração, abordando que o salário mais as gorjetas compõem a remuneração do empregado. A diferença de salário e remuneração, para a maioria absoluta dos trabalhadores, não existe. Por quê? A maioria absoluta dos brasileiros não recebem gorjetas. Eu não recebo gorjeta. Quando acaba a aula, você já foi abraçar, apertar a mão do seu professor e dar 50 para ele porque a aula foi boa? Infelizmente não, porque eu nunca recebi R$50, nem de forma efusiva, nem de forma discreta. Nunca ninguém me deu dinheiro. No máximo um pau. Mas valeu, professor, aula boa, mas grana mesmo nada. Então eu, como você e como milhões de brasileiros, não recebemos gorjetas. Dessa forma, o nosso salário é igual à nossa remuneração. Agora, o exemplo clássico do garçom. O garçom recebe um valor dado pelo empregador. Vou dar um exemplo aqui, R$1.000. Só que o cara tem casa própria, o filho estuda em escola particular, anda de carro novo, com R$1.000, nada. Ele consegue 4.000 por mês. 1.000 de salário e 3.000 de gorjetas. E aí o salário deve ser somado às gorjetas, compondo a remuneração para todos os efeitos legais. Essa é a diferença básica de salário e remuneração que nós encontramos logo no caput do artigo 457. Entretanto, para melhor regulamentar o recebimento e a entrega das gorjetas para os empregados, um pouco antes da reforma trabalhista, foi regulamentada a nova lei de gorjetas no Brasil. A nova lei de gorjetas no Brasil, ela criou parágrafos no artigo 457, tá? Professor, quer dizer que agora a gorjeta não deve ser mais somada ao salário? Continua a mesma coisa, pessoal, sem preocupação. O que veio foi regulamentar o rateio e a distribuição das gorjetas para os empregados, permitindo que o empregador pudesse reter um percentual dessas gorjetas para recolhimento de encargos. Empresa de tributação diferenciada pode reter 20% e empresa que não tem tributação diferenciada pode reter 33% dos valores recebidos a título de gorjeta para recolhimento de encargos. E os demais são distribuídos entre os trabalhadores. Vale a pena você passar os olhos nos parágrafos do artigo 457, que já até foram alterados pela medida provisória 808, que trouxe um detalhe ou outro a mais, nenhuma grande preocupação. Qual é o importante, o que eu no seu lugar faria? Passaria os olhos nos artigos, tá? Mas quais foram as principais mudanças introduzidas aí pela reforma trabalhista e pela medida provisória 808? O parágrafo 2º do artigo 457, tradicionalmente, elencava um rol de possibilidades que o empregador pode conceder ao empregado que não tem natureza salarial. Ajuda de custo, diárias quando limitadas a 50%. Então, se o empregador quisesse fornecer um dinheiro ao empregado, mas não quer que esse dinheiro seja colocado no contra-cheque, o empregador tinha que escolher uma das hipóteses do parágrafo 2º do 457. O que aconteceu agora com a reforma trabalhista e com o MP 808? O parágrafo 2º foi aumentado, dilatado. O legislador permitiu
novas hipóteses em que o empregador pode conceder dinheiro ao empregado e aquilo não tem natureza salarial. Na prática, é como se fosse um dinheiro por fora. Só que agora isso foi legalizado, esse dinheiro por fora. Vamos dar uma olhada no parágrafo 1º do 457 da CLT e no parágrafo 2º do 457 da CLT para ver como ficou. Olha a sua tela. Olha o parágrafo 1º. Integram o salário, a importância fixa estipulada, então aquele valor que você ajustou com o seu empregador, tá? Então empregam, deixa eu botar meu marca-texto aqui, importância fixa estipulada, as gratificações legais. O que seriam gratificações legais? O adicional de insalubridade, o adicional de horas extras, o adicional noturno, são gratificações legais. Então, se você ganha R$2.000 de salário e mais R$400 de horas extras, o valor das horas extras pagas de forma habitual integram o salário. Se você ganha R$2.000 de salário e R$400 de adicional noturno, aqueles R$400 de adicional noturno integram a base de cálculo, de forma que o seu 13º tem que ser R$2.400. As suas férias sobre R$2.400, recolhimento previdenciário e depósito de FGTS sobre R$2.400, porque as gratificações legais, elas integram a base de cálculo. Não quer dizer que incorporam, elas integram. Se você deixar de trabalhar à noite, você deixa de receber o adicional noturno. Então, não colamos com superbonde, não houve incorporação, mas ela integrou a base de cálculo enquanto você recebeu, tá? Vamos voltar. Integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e de função e as comissões pagas pelo empregador. Você é um vendedor, meu amigo, recebe R$1.000 de salário fixo e por conta das vendas ganhou mais R$2.000 de comissão. O valor que deve ser utilizado para encargos aquele mês é de R$3.000, 1.000 mais 2. Tudo que você recebe do empregador como regra e comissões também tem natureza salarial. A relação que o seu empregador tem com você não é de amor, não é de sexo, é contratual. Então o dinheiro que ele paga a você, a princípio tem natureza salarial. Seja como valor fixo, seja como uma gratificação legal, seja por conta de uma comissão. Ok? Agora vamos ver as exceções no parágrafo 2º. Quais são as hipóteses em que o empregador fornece ao empregado e não tem natureza salarial? Vamos lá. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, limitada a 50% do salário. O que é isso, pessoal? Antigamente, a ajuda de custo, independente do valor, não tinha natureza salarial. Com a reforma trabalhista, a ajuda de custo limitada a 50% do salário. Então, se você ganha R$1.000 de salário e uma ajuda de custo de até R$500, ela não tem natureza salarial. Lembrando que ela pode ser habitual, mas ela não pode ultrapassar de 50%, ok? Vamos continuar. O auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro. Então, o auxílio alimentação não tem natureza salarial. É o famoso ticket. Se você trabalha numa empresa e recebe 300, 400, 500 reais de ticket de vale-refeição, ele não tem natureza salarial, pessoal. Ele não vai integrar a base de cálculo para recolhimentos de previdência, para depósitos de FGTS, para pagamentos de 13º ou férias. Então, se eu quero, por exemplo, dar um aumento disfarçado para o meu empregado, ele fala, chefe, eu ganho muito pouco, R$2.000 não está dando. Se eu aumento o salário dele para R$2.500, eu tenho que aumentar 13º para R$2.500, aumentar férias para R$2.500, o meu recolhimento previdenciário aumenta para R$2.500, bota isso para 50 empregados, tive uma ideia. Ele gasta de mercado, não tem jeito, ele gasta com restaurante para almoçar, eu vou dar R$500 para ele de ticket de vale, porque esse valor dado a título de ticket vale, não pode ser em dinheiro, não tem natureza salarial, isto é, não vai gerar encargos. Para mim, empregador ficou melhor. Então, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem,
diárias para viagem. Antigamente, pessoal, as diárias para viagem, elas não tinham natureza salarial, se limitadas a 50%. Agora não. Ainda que você tenha um salário de 1.000 e receba R$ 4.000 de diárias para viagem não tem natureza salarial, ok? Então, o valor que o empregador fornece a título de diária para viagem não tem natureza salarial, isto é, não será incorporado à base de cálculo no contra-cheque de ninguém. Não vai recolher previdência, não vai depositar FGTS sobre o valor que você recebe a título de diária para viagem, independente do percentual que aquilo seja do seu salário, 100, 200, 300, não importa. O legislador, na nova redação, não criou limites para diária de viagem. Vamos seguir. E os prêmios não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de cálculo. Deu uma espirrada aqui, pessoal. Base de incidência de encargo trabalhista. Então, pessoal, além da diária, os prêmios não integram a remuneração do empregado. Se você é um bom empregado, bate a meta estipulada pela empresa e o empregador, para lhe presentear, quer conceder um prêmio em dinheiro, ainda que seja um automóvel, uma viagem, aquele prêmio não tem natureza salarial. Professor, mas ele pode receber prêmio todos os meses? Não. De acordo com a medida provisória 808, vamos ver o que é um prêmio. Vamos ao parágrafo 22 do artigo 457. Olha a sua tela. Ele define o que é prêmio. Considera-se prêmio as liberalidades concedidas pelo empregador até 2 vezes ao ano, em forma de bens, serviços ou valor mesmo, ó. A empregado, grupo de empregados ou terceiros vinculados à sua atividade econômica em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, tá? Então, é estipulada uma meta ordinária. Se vocês atingirem esse patamar vinculado pela empresa, você pode receber um valor em dinheiro. Então, o meu salário é R$ 3.000, um exemplo. Chegou no mês de março, eu atingi a meta, 2 vezes por ano ele faz isso, e me deu R$ 10.000 de prêmio. Aqueles R$ 10.000 que estão sendo concedidos a título de prêmio, eles não integram a base de cálculo do empregado. Fiquem atentos ao parágrafo 22, para que nós possamos identificar o que é prêmio e quantas vezes eles podem ser concedidos. Podem ser concedidos 2 vezes, ok? Pessoal, atenção ao 457. Vamos fazer aquele trato. Você vai passar os olhos nos parágrafos do artigo 457. Nós aqui vamos separar para vocês o que tem de mais importante que pode ser cobrado em prova. Você aí, do outro lado, que é minha dupla no vôlei, eu levantei, você cortou, você vai ler os dispositivos mais importantes. Nós terminamos a aula passada e você se comprometeu de passar os olhos nos artigos 452A em diante, que são os artigos que regulamentam o trabalho intermitente. Começamos a aula 2, você se comprometendo a passar os olhos nos parágrafos do artigo 457, que são os parágrafos que tratam sobre as gorjetas. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º tratam de salário e remuneração como forma geral, e os demais aí vocês encontram a regulamentação das gorjetas. No 22 você encontra a definição de prêmios. Beleza? Vou deixar salário e remuneração para trás e vou abrir um outro tópico com vocês agora, ainda sobre o tema de salário, mas salário in natura. Pessoal, nós normalmente recebemos salário em dinheiro. Esse é o normal. Mas é possível que você receba salário também mediante o fornecimento de benefícios, de utilidades. Se você ganha R$ 1.000 e o empregador quer pagar uma academia para você de 350, quanto que você passa a custar para a empresa? 1.350, 1.000 em espécie, 350 na academia. Se você ganha R$ 5.000
E eu, para que você não vá trabalhar na concorrência, quero te dar um aluguel de um apartamento na beira da praia, o que acontece? Não tem problema nenhum, mas eu tenho que pegar o valor daquele aluguel e colocar na base de cálculo para todos os efeitos, tá? Isso nós aprendemos quando estudamos direito do trabalho e sabemos a diferença do para e do pelo. Se o que foi entregue pelo empregador a você é uma ferramenta para que eu possa trabalhar, por exemplo, eu, professor de curso online, esse microfone é uma ferramenta para que eu possa trabalhar. Isso não tem natureza salarial. Agora, se o empregador me concede um luxo, aí tem, tá? Para que o empregador pudesse conceder alguns benefícios e isso não tivesse natureza salarial, foi criado o parágrafo 2º do artigo 458. O parágrafo 2º do 458, que vira e mexe cai em prova, deixa claro expressamente que plano de saúde não tem natureza salarial. Está lá no parágrafo 2º. Pagar a faculdade da pessoa não tem natureza salarial. Transporte não tem natureza salarial. Vestuário não tem natureza salarial. Seguro de vida e acidentes pessoais não tem natureza salarial. Vale cultura. Acompanha comigo. Veja o parágrafo 2º do 458. O que o legislador fez agora na reforma trabalhista? Ele aumentou o rol de benefícios que podem ser fornecidos ao empregado que não tem natureza salarial, tá? Nós falamos já rapidamente isso na aula passada, quando eu falei de teletrabalho. Na questão do teletrabalho, o computador que você recebe para trabalhar em casa não tem natureza salarial. Vamos dar uma olhada agora no parágrafo 5º do artigo 458, onde ele aponta alguns benefícios que não têm natureza salarial, ok? Vamos lá. Parágrafo 5º. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, até aqui não houve nenhuma mudança, porque o parágrafo 2º já falava de assistência médica odontológica, e aí agora começa a mudança, quando ele fala, inclusive, olha a sua tela, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, isso não existia, pessoal, reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicos hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades e planos de coberturas, aí vem a parte que importa para a gente, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeitos do previsto na linha Q do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 de 91. Então, pessoal, o que o legislador fez aqui? Ele aumentou o rol de benefícios que podem ser fornecidos pelo empregador ao empregado que não tem natureza salarial. Ao criar o parágrafo 5º do artigo 458, era a mesma coisa que aumentar os incisos previstos no parágrafo 2º, tá? Então, além de decorar aqueles previstos no parágrafo 2º, agora você tem que decorar os que estão previstos no parágrafo 5º. Reembolso de medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, qualquer despesa médica hospitalar, isso agora nada tem natureza salarial. Então, a leitura do parágrafo 2º do 458 era obrigatória, então você faça um asterisco aí porque ela é obrigatória. Além dessa leitura, o parágrafo 5º do 458 agora também passa a ser obrigatório, porque ele é uma complementação do parágrafo 2º. Então anote no seu caderno, preciso necessariamente ler o 458, parágrafo 2º e parágrafo 5º, além de dar uma olhada nos parágrafos do 457 que tratam de gorjeta. Beleza? Combinado? Fechado com você? Vamos seguir, pessoal. Vou deixar a parte de salário in natura para trás e vou falar com vocês agora sobre equiparação salarial. O tema equiparação salarial, ele está previsto no artigo 461 da CLT e na súmula 6 do TST. A ideia de equiparação é uma ideia simples, é uma ideia de isonomia,
é uma ideia de igualdade, a priori, nada justifica se eu trabalho na mesma empresa que você, eu ganhar 2.000 e você 3, exercendo as mesmas funções. Se eu sou caixa, ao meu lado você é caixa, trabalhamos para o mesmo empregador, exercendo exatamente a mesma função, qual o motivo de você ganhar 3 e eu ganhar 2? Se isso está acontecendo, é porque provavelmente eu estou sendo vítima de preconceito, de discriminação, vítima de perseguição, e eu posso buscar a tutela jurisdicional do Estado, isto é, ingressar com uma reclamação trabalhista e exigir que o empregador conceda o mesmo tratamento a nós dois, pague 3.000 aos dois. Essa ação se chama equiparação salarial. Eu sou o autor, o reclamante, e eu preciso apontar um paradigma. Paradigma é o modelo, é quem eu me espelho, é quem eu alego que faz a mesma coisa e ganha mais do que eu, tá? O que aconteceu com a reforma trabalhista? A objetivação, o êxito em conseguir uma ação dessa ficou mais difícil. O legislador criou novas restrições para que você consiga uma equiparação salarial. Criou novos empecilhos. Haviam requisitos, até então existentes no artigo 461, para que eu pudesse pedir equiparação salarial com a Ariana. Os requisitos ficaram mais difíceis de serem alcançados agora. Vamos entender quais foram as mudanças e o que mudou, por que mudou. Olha comigo, vou aqui jogar na tela o artigo 461, que traz a ideia de equiparação. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, essa foi a primeira mudança, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. O que foi alterado aqui? Olhando a redação antiga da lei, o caput do artigo 461 falava na mesma localidade. E a súmula 6, item 10 do TST, interpretava que mesma localidade quer dizer que vocês tinham que trabalhar no mesmo município, ainda que em filiais distintas, ou ainda que em municípios distintos que fizessem parte da mesma região metropolitana. Agora não. Ainda que eu e você estejamos no mesmo município, trabalhando para o mesmo empregador de caixa, eu só posso pedir a equiparação salarial se você trabalha na mesma filial que eu, no mesmo estabelecimento. Se eu trabalho na filial A e você na filial B, ele pode pagar salário diferente para a gente. Por exemplo, aqui perto de casa, eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tem uma rua muito movimentada de bares e restaurantes, que muito frequentada por todo mundo aqui do bairro, chama Olegário Maciel. Nessa rua, tem 2 lojas americanas, essas lojas americanas express, pequenininha, quase que uma de frente para outra. Uma na calçada direita, outra na calçada esquerda, com uma diferença assim de 150 metros. Até então, se eu era caixa da loja americana A, eu podia pedir equiparação ao caixa da loja americana B, mesmo município. Agora não posso mais. Agora, essa ação só iria ser procedente se o empregador pagasse diferenciado para pessoas dentro da mesma filial. Se for filial diferente, já pode pagar salário diferente. Porque a equiparação salarial só é possível se o reclamante e o paradigma prestarem serviços no mesmo estabelecimento, ok? Essa foi a primeira mudança, beleza? Olha só a tela de novo aqui, onde ele fala para vocês, equiparação salarial tem que ser no mesmo estabelecimento. Vamos continuar, olha o parágrafo primeiro. Aqui veio a segunda mudança. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, até aqui tudo igual, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador
tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Isso aqui não existia. E a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Na redação antiga, anterior à reforma, só tinha que a equiparação salarial, para ser possível, reclamante e paradigma não poderiam ter uma diferença na função superior a 2 anos. Era a única coisa que tinha. Isto é, eu sou professor do Complexo Ensino Renato Saraiva há 10 anos. E você se formou e entrou agora. Eu ganho mais que você. Você, ao olhar para o lado, entrou aqui como professor de trabalho, é nosso colega, faz parte da nossa equipe, mas viu que eu ganho mais que você, entrou com uma equiparação salarial. Você vai ganhar? Não. Porque a minha diferença na função é de 10 anos na sua frente. Tinha que ser no máximo de 2 anos. Se eu tivesse entrado ano passado, e você chegou 1 ano depois de mim, aí cabe a equiparação salarial. Era apenas 1 ano a diferença, não justifica salários diferenciados. Agora, quando a minha experiência equivale ao fato de eu já estar exercendo aquela função de professor há mais de 2 anos quando você chegou, inviabilizava a equiparação salarial. Mas veja a seguinte situação. Eu estou no complexo há 10 anos, mas não cheguei como professor não, pessoal. Eu vim de baixo, eu entrei como office boy, auxiliar administrativo e fui subindo, degrau a degrau. Fui para o departamento pessoal, trabalhei com contabilidade, entrei na faculdade de Direito, fui subindo. Apesar de eu ter 10 anos de empresa, ano passado eu consegui chegar ao cargo de professor. E você entrou esse ano. Cabe a equiparação salarial? Cabe. Porque apesar de eu ter 10 anos de carteira assinada, na função de professor eu só tinha 1 ano na sua frente. Então não justificava na função de professor eu ganhar salário mais que teu. Agora você não consegue mais equiparação salarial comigo. Porque ele criou um outro requisito, dizendo que se eu tiver, ainda que em outras funções, de carteira assinada na empresa mais de 4 anos, você já não consegue equiparação salarial comigo. Então eu entrei na empresa 5 anos atrás. Abriram agora 2 vagas de professor. Eu nunca fui professor, eu trabalho no DP. Uma vaga foi deslocada para mim, que já faço parte da empresa, e outra para você que chegou de fora. Então nós começamos como professor no mesmo dia. Eu ganhando 5.000 e você 3.500. Você achou injusto? Porque na função de professor, nada justifica o meu salário ser maior que o seu, porque nós não temos experiência, chegamos no mesmo momento na função de professor. Mas você não consegue mais equiparação salarial comigo. Porque a nova redação do parágrafo 1º fala que só é possível a equiparação salarial se a diferença de tempo de serviço na empresa não for superior a 4 anos. E como eu estava aqui há 5 anos, inviabiliza o seu pedido de equiparação salarial. Então agora, para que você consiga equiparação salarial, a diferença na função de professor não pode ser superior a 2 e a diferença na empresa não pode ser superior a 4. Ainda que eu tenha iniciado a minha gestão, o meu trabalho aqui na empresa como office boy, se eu tenho mais de 4 anos de empresa, mesmo em outras funções, inviabiliza o seu pleito de equiparação salarial. Vamos dar uma olhada de novo no parágrafo 1º. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade, mesma perfeição técnica. Isso já existia, não mudou nada. Já estava na lei antiga que para ter equiparação salarial tem que ter a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Então, atenção, preciso que vocês passem os olhos no parágrafo 1º do 461, porque isso pode ser objeto da sua prova. Professor, tem mais? Tem. Tem mais coisas a falar sobre equiparação salarial, só que eu vou falar uma coisa que você não vai acreditar. O nosso bate-papo começou agora, e o primeiro bloco já acabou, passou voando. Porque isso aqui é um bate-papo, como se nós estivéssemos num restaurante. Só que aqui, meu amigo, não tem bebida alcoólica, que eu preciso da sua atenção focada em mim, não quero suas condições psicomotoras alteradas. Depois dessa aula, se você quiser, você pode tomar sua cerveja ou algo similar. Aqui no nosso bate-papo
é só refri, água e suco, beleza? Clica lá, pessoal, bloco 2.